Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma Quarta Pro. Esses encontros que acontecem toda quarta-feira, 19h09 aqui no Instagram, para a gente falar sobre como vender no digital sem surtar. E o assunto de hoje é por que você deve repetir os seus posts. Eu vou explicar para vocês por qual razão a gente precisa repetir e também explicar como a gente faz isso da maneira correta. Então, quem estiver chegando aí, me dá um ok, se som tá bom, se imagem tá boa, se tá tudo certinho, pra gente começar aqui o nosso processo. Deixa eu só colocar, enquanto vocês vão entrando, eu vou colocar o assunto aqui, pra quem entra depois saber do que a gente tá falando, tá? Deixa eu colocar aqui, porque você deve repetir seus posts. Vamos fixar esse comentário. Boa noite, Lilica, tudo bem? Vamos lá, minha gente. A repetição, né, nos materiais, tem muita gente que tem medo, né, de repetir. E fica dizendo assim, eu sempre tenho que criar coisas novas. É muito difícil encontrar tanto assunto assim para manter as redes sociais ativas. E na verdade, a gente primeiro não deve ter medo nenhum de repetir. E eu já vou explicar porque, né? Até é mandatório. Repetir conteúdo é obrigatório, tá? Não é algo opcional, é algo fundamental, tá? E por que isso acontece, né? O que a gente precisa ter em mente? Nós temos um universo de assuntos os quais a gente deve abordar, que estão dentro da nossa área de atuação. A gente tem sim um universo limitado sobre o qual a gente deve falar. Esse universo limitado, ele tem duas premissas extremamente importantes. Premissa número 1, os interesses do nosso cliente. Quais são os problemas, os desejos que a gente ajuda ele a atender, quais são as dúvidas que ele tem a respeito daquilo que a gente vende. E o outro assunto sobre o qual a gente deve falar é sobre o que a gente vende, é sobre o nosso serviço. O nosso universo dentro das nossas redes sociais, ele precisa ser especializado e falar a respeito disso. Qualquer coisa que fuja disso aqui, ele começa a não interessar para o cliente e não te ajudar a vender. E se não te ajuda a vender de alguma forma, você não deve falar dele. Então, a gente tem esse universo e a gente deve ficar dentro desse universo. Tanto que uma das coisas que eu sempre falo, né, antes da gente fazer nossa matriz de conteúdo, antes da gente montar o nosso arquivo da salvação, um dos pontos é a gente entender quais são as nossas editorias. Por quê? Vamos lá. Se uma pessoa começa a te seguir porque você fala de marketing digital e amanhã você vai estar falando de VT para TV, não vai fazer sentido. A pessoa começou a te seguir porque ela quer saber sobre marketing digital. Então, a gente tem esse universo limitado. Dentro desse universo limitado, a gente tem infinitas possibilidades de conteúdo. Quem já assistiu às aulas de segunda-feira sabe que se a gente pega, né, vai mapear os problemas dos clientes, as vontades, as dúvidas, a gente tem muito conteúdo. Quando a gente começa a desdobrar isso nos formatos de posts possíveis, a gente tem mais uma infinidade de assuntos. Então, a gente tem muito assunto. Só que o que acontece? Quando você começa a jogar o jogo direitinho, de forma intencional, usando os posts de atração, usando os posts para conquistar confiança, usando os posts de oferta, você começa a identificar que alguns assuntos performam melhor do que outros. Se você tem assuntos que performam melhor do que outros, você deve fazer o quê? Você deve falar mais sobre aquele assunto, porque é o mercado te sinalizando que ele se interessa mais por aquilo, que ele quer saber mais daquilo. Então, quando você identifica uma linha que está funcionando, você obrigatoriamente precisa repetir, tá? Esse é um ponto, porque a gente age de maneira intencional para a gente poder medir o que está funcionando.
E esse é o fator da repetição. O outro fator que leva à obrigação da repetição de posts, de conteúdos e de assuntos é que você sempre tem pessoas novas chegando no teu perfil. Nem todo mundo te acompanha desde lá do início. Tem pessoas novas chegando o tempo todo. E esse é um dos fatores pelo qual você deve repetir o conteúdo. O outro fator pelo qual você deve repetir conteúdo é que, pense aí, a gente se interessa mais ou menos por um assunto dependendo do momento que a gente está. Então, você tem clientes, você tem seguidores, potenciais clientes em momentos diferentes da vida dele, do processo dele, aplicando aquele teu conhecimento ou não aplicando aquele teu conhecimento. E de repente, naquele momento que você falou sobre aquele assunto, a pessoa não estava tão focada porque ela estava talvez num estágio lá atrás, porque ela não tinha sentido aquela necessidade, ela não estava madura o suficiente para perceber a importância daquele assunto, para entender onde aquele assunto se encaixava no processo dela. Então, esse é um outro fator que leva à importância da repetição. Então, vamos relembrar. Primeiro fator, a gente precisa se limitar dentro da nossa área. Então, a gente sim tem assuntos limitados. Fator número 2, pessoas novas chegando o tempo todo. Fator número 3, as pessoas nem sempre estão no momento de consumir aquele conteúdo. Assim como eu falo que a oferta precisa ser repetida, porque tem pessoas que não estão prontas para comprar naquele momento, tem pessoas que não estão prestando atenção o suficiente naquela oferta, naquele momento, a mesma coisa acontece com o conteúdo, tá? Então, por isso que a gente deve repetir. O outro fator que a gente precisa repetir é que nem todo mundo está prestando atenção em você o tempo todo. As pessoas não estão ali olhando o teu perfil todo dia, no detalhe, no que vai entrar, o que entrou hoje, o que não entrou. Então, aquele conteúdo pode passar batido por ela. Ou aquele conteúdo pode nem ter chego para essa pessoa. Por quê? O Instagram entrega para mais ou menos 2% dos nossos seguidores. Mais ou menos 2%, variando de acordo com o engajamento do perfil. Então, as pessoas têm uma preocupação muito forte de vão ver que eu estou falando a mesma coisa. Não vão. Pensem comigo. Vocês lembram os posts que vocês passaram hoje aqui no feed do Instagram? Vocês conseguem lembrar? Vocês lembram os stories que vocês viram ontem? As pessoas não lembram. Não lembram. Talvez elas nem viram e se viram, talvez não lembrem. Tem um fulaninho lá que é muito fiel, que vê tudo, curte tudo, comenta tudo. É uma pessoa que vai lembrar. É uma pessoa que pode estar vendo aquele conteúdo de novo. Outra coisa, quantas vezes vocês não passam por um perfil que vocês estão seguindo e vocês olham um conteúdo, leem, acham interessante, salvam, de repente aquele conteúdo volta, você vai lá salvar ele de novo. E daí você se dá conta que você já salvou. Ou você para ler ele de novo. E daí você tem um novo entendimento. Então, quando a gente repete o conteúdo, a gente está impactando a pessoa novamente com o mesmo assunto. A gente está aproveitando um conteúdo que o mercado já sinalizou que tem interesse. A gente está impactando pessoas novas que estão chegando. A gente está impactando pessoas que talvez não foram impactadas da primeira vez. E a essência de tudo, da repetição, ela vem do quê? Pensem comigo como que a gente aprende a ler. A gente aprende a ler repetindo, repetindo, repetindo. Como que a gente grava uma música? Ouvindo ela várias e várias vezes. Como que uma música se torna viral? Tocando várias e várias vezes. A gente aprende pela repetição. Dificilmente a gente guarda uma informação de primeira, principalmente se a gente pensar com o volume de informações que a gente tem hoje em dia. Então, quando a gente quer apresentar uma linha do tipo, olha, esse aqui é o melhor caminho para você resolver tal problema.
Ou se você tem esse desejo, esse aqui é o processo ideal. Faça dessa forma. Quando você quer defender a forma como você trabalha, a técnica que você usa, o serviço que você está oferecendo, é muito importante você falar dele várias e várias e várias vezes. Porque isso vai fazer com que as pessoas entendam e que as pessoas internalizem. E quanto mais novo, mais diferente, mais inovador ou controverso for aquilo que você vende, mais você deve repetir. Porque é isso que vai fazer com que as pessoas comecem a te perceber. Vou te dar um outro exemplo para mostrar o porquê da importância da repetição antes de falar como repetir, tá? Se repetição não fosse importante, vocês acham que a Coca-Cola ia continuar fazendo comercial até hoje? Que a Coca-Cola ia continuar colocando a marca dela em vários e vários pontos, seja da internet, seja pontos físicos, seja na TV, seja onde for? Por quê? A Coca-Cola é uma das marcas mais reconhecidas do mundo. É a marca de refrigerante mais consumida. E por que ela continua fazendo? Para reforçar a presença dela, reforçar a marca dela, reforçar os diferenciais dela, lembrar as pessoas que ela existem, para ocupar e continuar ocupando o espaço que ela ocupa. Um banco como o Itaú, por exemplo, que é gigantesco, super conhecido, por que o Itaú continua fazendo muitas e muitas e muitas e muitas propagandas? Por que ele continua repetindo e repetindo e repetindo e repetindo a linha que ele defende, os conceitos dele, os programas dele? Porque tem sempre cliente novo chegando. Tem pessoas que não foram impactadas da primeira vez, porque ele precisa continuar sendo lembrado. Porque se ele desaparece, se ele para de falar sobre o assunto, vem uma outra marca e ocupa o lugar. Então, quando a gente quer que um conceito, uma linha, uma técnica, um serviço, uma forma de fazer seja amplamente entendida e adotada pelos clientes, é fundamental a repetição. A gente, tá entendido aqui o porquê a gente deve repetir antes de eu avançar no como a gente deve repetir? Me contem aqui. E me contem se vocês concordam com isso, se faz sentido para vocês. Se vocês entenderam e se faz sentido. E quem tiver dúvidas, quem quiser saber como fazer isso no seu mercado, como sempre, pode ficar à vontade. E aqui, vocês podem perguntar assim, tá? O que eu devo repetir e como eu devo repetir? O que a gente deve repetir? A gente deve repetir conteúdos que geram mais engajamento, que os clientes demonstram mais interesse, que os clientes perguntam mais. Então, todo conteúdo, seja de topo, meio ou fundo, que vocês tenham uma resposta positiva do mercado, dos potenciais clientes, vocês devem repetir ele mais vezes. Esse é um ponto. O outro ponto que deve ser repetido constantemente são as ofertas. Ofertas no sentido de apresentação do seu serviço. Você deve fazer ofertas o tempo todo, você deve falar do teu serviço o tempo todo. Não adianta falar uma vez no mês, não adianta falar uma única vez. Então, tanto o conteúdo quanto as ofertas devem ser repetidas. Mas acima de tudo, o que vocês devem repetir constantemente, são os pontos que diferenciam vocês da concorrência. Como assim os pontos que me diferenciam da concorrência? Como você trabalha? No que você acredita? O que do teu mercado, que é muito comum por aí, que todo mundo defende, que você não defende? Qual a maneira correta de aplicar uma técnica, executar um serviço, executar um procedimento que você defende? Defender aquilo que você faz, defender a forma como você faz, é um dos pontos que deve ser repetido constantemente. Justamente para quê? Para gravar na cabeça das pessoas. Para que elas comecem a te identificar como a pessoa que fala daquele assunto. E a questão é como que eu faço essa repetição? E aí tem alguns cuidados.
A primeira repetição mais simples digamos, mais fácil de entender e de executar é a seguinte: formatos, né? Eu posso fazer um conteúdo explicando, por exemplo, como fazer live, tá? Esse é um conteúdo que vocês têm interesse, né? Muitas pessoas querem saber, apesar de nem todos precisarem fazer live, muitas pessoas querem saber como fazer live. Onde eu posso usar esse conteúdo? Eu posso fazer uma live explicando como fazer live, certo? Eu posso fazer uma aula lá no YouTube explicando como fazer live. O público do YouTube, na maioria das vezes, é diferente do público aqui do Instagram. O público que vai para aula com slide, que prefere os slides, muitas vezes é diferente do público que prefere aqui no Instagram. Eu posso fazer um vídeo curto, falando sobre como fazer live em tópicos, só que de maneira mais resumida, sem tantos detalhes, sem tanta interação, passando muito mais a estrutura de como fazer live. Então, eu posso fazer live, aula e um vídeo curto. Eu posso transformar esse conteúdo desse vídeo curto num post em carrossel. Eu posso transformar esse post em carrossel num post único. Eu posso pegar o conteúdo desse post único e fazer uma sequência de stories. E por que eu posso botar esse assunto de como fazer live em todos esses pontos? Sem contar que eu posso pegar esse assunto e fazer um artigo e levar para o LinkedIn, levar para o meu blog. Por que eu posso e devo usar o mesmo assunto em todos esses pontos? Porque as pessoas consomem conteúdo de maneira diferente. Alguém toma uma água. As pessoas consomem conteúdo de maneira diferente. Tem público que prefere ver sequência de stories. Tem público que consome mais conteúdo de feed. Tem público que prefere ler um passo a passo. E tem público que prefere assistir uma aula. Então, quando eu vario o conteúdo em termos de formato, eu tô ampliando os meus pontos de contato e eu tô atingindo pessoas que consomem conteúdos de forma diferente. E uma das coisas que eu defendo com vocês é: a gente não deve se preocupar só em produzir conteúdo. A gente deve se preocupar em produzir e distribuir conteúdo. Isso é extremamente importante. Então, eu penso num conteúdo sensacional. Esse conteúdo sensacional, ele tem que chegar no maior número de pessoas possíveis. A forma dele chegar no maior número de pessoas possíveis é eu repetir o mesmo conteúdo em diferentes formatos, em diferentes pontos de contato que eu tenho. Essa é a forma, digamos, mais simples de repetir. A outra forma de repetir é eu usar abordagens diferentes. Então, vamos manter aqui no mesmo exemplo, tá? Como fazer live. Eu posso falar sobre fazer lives por diversos ângulos. Se eu pegar só o como fazer live, eu posso colocar ali 5 passos para fazer live. Então, eu posso abordar o como fazer live, 5 passos para fazer uma live, o passo a passo para fazer uma live. Eu estou usando o quê? Eu estou usando as variações de tipos de posts. Eu posso trazer também o mesmo assunto de como fazer live contando uma história. O que mudou no meu negócio quando eu comecei a fazer live desta maneira? Eu estou falando do mesmo assunto por uma outra perspectiva. Então, eu posso pegar o mesmíssimo conteúdo e usar chamadas diferentes e apresentar o mesmo conteúdo. Por que eu posso fazer isso? Porque a forma de chamar a atenção vai despertar interesses de pessoas diferentes. De repente, um título do como fazer passa batido pela Elane, mas vai conectar com a Joelma. Agora, o que mudou no meu negócio quando eu comecei a fazer lives pode despertar o interesse da Elane e não despertar o da Joelma, e vice-versa. Então, quando eu trago o mesmíssimo assunto, usando só as variações de tipos de posts,
eu também estou impactando pessoas diferentes. E é uma forma de eu repetir o assunto sem ficar falando sempre a mesma coisa. Aí eles quer dizer que é proibido falar sempre a mesma coisa? Não, não é proibido. Se vocês tirarem um tempinho e forem fazer uma varredura aqui no meu feed depois, vocês vão perceber que tem posts que eu trago, eles exatamente igual. Exatamente com o mesmo texto e a mesma chamada. Por quê? Porque funcionaram super bem. E sabe o que é maravilhoso que acontece? Quando esse post volta um mês depois, ele funciona maravilhosamente bem também. Por quê? Chegaram pessoas novas e ele pode ter atingido uma outra fatia de público. Ele pode ter sido apresentado por uma parcela dos meus seguidores que não foi apresentado antes. E na maioria das vezes, a pessoa que gostou do post antes gosta do post de novo, interage com ele de novo, consome ele de novo. Então, eu posso fazer isso igualzinho. Eu posso pegar uma mesma chamada que performou muito bem, uma mesma sequência de carrossel que performou muito bem e, de repente, mudar só a arte. Por quê? Poxa, aquele conteúdo deu bom. Eu quero trazer ele de novo, mas não quero trazer ele tão igual. Trazer tão igualzinho me incomoda. Você vai lá e pode simplesmente criar uma nova arte para trazer. E a outra forma de variar é você pegar um mesmo assunto e abordar ele por perspectivas diferentes. Vamos lá. Dá um exemplo prático aqui. Depois, quem quiser exemplos da sua área, fica à vontade para colocar. E quem tiver dúvidas também, minha gente, aproveitem esse momento, tá? Aproveitem esse momento não só para ficar ouvindo o conteúdo, mas vão processando como que vocês podem aplicar essa estratégia, essas ações e principalmente essa ação da repetição que é de extrema importância no negócio de vocês. Vamos pegar um conteúdo sobre como vender mais no Instagram, tá? É um conteúdo, um assunto. Como vender mais no Instagram. Eu posso pegar este conteúdo e falar sobre e dar uma resposta. Como vender mais no Instagram? Organize o seu perfil, faça ofertas, faça posts de atração. Eu posso pegar posso pegar esse mesmo assunto, como vender mais no Instagram, e eu posso defender um outro pedaço da estratégia que eu ensino. Eu posso defender, por exemplo, só a importância de investir em mídia. Eu posso falar, se você quer, vender mais no Instagram, é fundamental que você faça o investimento em mídia. Só que quando eu tô dando esta resposta aqui, para onde é que eu tenho que levar no final? Para a lógica completa daquilo que eu vendo. Então eu posso pegar o mesmo assunto, que é uma vontade muito grande do meu público, e trazer várias respostas diferentes. Só que o quê? Eu estou usando ou a resposta completa da estratégia que eu ensino, ou eu estou pegando um pedaço daquela estratégia e estou defendendo a importância daquele pedaço e depois eu encaixo no restante. Então você pode abordar o mesmo tópico trazendo respostas diferentes. E eu vou abordar isso por quê? Por que eu faço isso? Porque, de novo, o entendimento de uma estratégia completa é uma informação importante para o teu cliente. O entendimento do teu procedimento completo é uma informação importante para o teu cliente. Agora, o entendimento de uma parte daquilo que você faz também é uma informação importante para um cliente. Porque tu vai estar aprofundando naquele assunto. A outra forma de variar é eu pegar o assunto e aplicar. Vamos pegar aqui a doutora Carla Álvares colocou. Fala sobre ozonioterapia. Olha só, falar sobre ozonioterapia, assim, no seco, digamos que é um pouco complicado. Mas eu vou fazer o exercício aqui. O que é importante que você entenda, né, Carla? E eu estava até numa mentoria hoje à tarde, eu estava falando com uma das minhas clientes. Por que normalmente terapeutas,
pessoas que trabalham com outras terapias menos tradicionais ou procedimentos menos tradicionais acabam tendo dificuldade de vender. Porque normalmente a gente entra com um assunto assim direto, né? Ozonioterapia. Sendo que o exercício que você precisa fazer é entender assim, quais problemas que o meu cliente está enfrentando que a ozonioterapia resolve. E aí eu vou falar primeiro desses problemas. E eu vou apresentar a ozonioterapia e eu vou defender a ozonioterapia como o melhor caminho para isso. Depois, lá nos meus conteúdos de relacionamento, eu vou explicar como a ozonioterapia funciona. Quem pode, quem não pode, quais as indicações, quais os cuidados. E depois eu vou fazer ofertas da ozonioterapia. Mas normalmente a questão tá em falar dos problemas. Mas vamos pegar exemplos de ozonioterapia. Vou pegar o conteúdo de meio, tá? Como eu não sei muito bem onde a ozonioterapia se encaixa e nem qual é a linha que a doutora Carla trabalha, vamos pegar o exemplo de um conteúdo de meio. A doutora Carla precisa apresentar o trabalho dela. Precisa explicar como o trabalho dela funciona. Então, ela pode ter um post falando o que é a ozonioterapia. Como funciona a ozonioterapia. Então, ela tá falando o quê? Ela continua falando do procedimento que ela aplica, do processo que ela aplica, acho que procedimento é o termo correto, né? Do procedimento, da técnica, vamos usar técnica, da técnica que ela utiliza, mas ela tá abordando o como funciona, ela tá abordando o que é, ela vai abordar quando usar, quando é recomendado, prós e contra, cuidados na hora de aplicação, como escolher o profissional correto para fazer. Ela continua falando somente dentro do universo da ozonioterapia. E ela continua falando só da ozonioterapia. Só que ela tem todas essas questões para abordar. O que é, como funciona, prós e contras, quando aplicar, cuidados antes de aplicar, cuidados depois de aplicar. Então, ela tá variando os conteúdos aqui dentro da ozonioterapia. Elis, mas tem outras formas de variar? Eu posso colocar assim, o que é ozonioterapia? É um post. Eu preciso botar esse conceito. Quem aqui conhece, quem aqui sabe o que é, né? É uma coisa nova, é uma coisa diferente. Então, eu posso botar um post seguindo o mesmo conteúdo, falando assim, você conhece a ozonioterapia? Você já ouviu falar da ozonioterapia? Eu tô sempre explicando o conceito dela. E eu tô repetindo este conteúdo. Tá? Então, vocês, quando tem a área de vocês fazem essas repetições? Hoje, se eu entrar no perfil de vocês, o conceito daquilo que vocês fazem, as ofertas que vocês fazem, os problemas que os clientes de vocês têm, vocês estão variando esses conteúdos? Estão variando tanto na forma de abordagem como na forma de apresentação? Me contem. Se vocês não estão fazendo isso, é extremamente importante que vocês comecem a fazer. Desde já. Só que, para fazer isso da maneira correta, para fazer essa repetição da maneira correta, é fundamental que antes vocês façam o mapeamento do PDV do cliente de vocês. Porque os conteúdos de vocês precisam girar em torno do PDV. É fundamental que vocês montem uma boa apresentação do serviço de vocês, focada no cliente. Por quê? É do PDV e é da apresentação do serviço que eu tiro as informações que eu tenho que ficar repetindo o tempo todo aqui no meu universo. Elisa, eu não vou ficar chato repetindo? Não, porque você tem pelo menos, no mínimo, por baixo, 10 modelos de posts que você pode repetir. 10 tipos de posts. Que um vai ser, por exemplo,
um vai ser por explicação, um vai ser com tópicos, um vai ser com passo a passo, um outro vai ser com história. Então, vamos supor que você trabalhe hoje com foco em 10 problemas do teu cliente. 10 problemas do teu cliente. Quando você pega esses 10 problemas do teu cliente, você abre para cada um desses problemas pelo menos 2 situações. Quando eu pego 10 problemas e eu abro 2 situações que o meu cliente enfrenta no dia a dia dele, eu já saio de 10, eu vou para 20 conteúdos. 20 conteúdos sobre problemas, tá? E eu tô fazendo o quê? A repetição de pelo menos 2 abordagens diferentes do mesmo problema. Agora eu pego esses mesmos 10 problemas e eu identifico pelo menos 5 sentimentos negativos que cada um desses problemas traz para o meu cliente. Eu já saio de 20 para 25 conteúdos, só abordando o problema por situações no dia a dia e por sentimentos. E eu tô fazendo o quê? Eu tô encontrando caminhos distintos para abordar o mesmo assunto. Caminhos distintos para abordar os mesmos problemas. Vamos só fazer uma análise rapidinho, ó. 25, tá? 25 conteúdos de problema. Quando eu falo que vocês precisam postar 3 vezes por semana, eu tô falando de uma média de 12 conteúdos no mês, certo? Se eu pego 12 conteúdos no mês, e com 25 problemas, 25 possíveis conteúdos, eu tenho conteúdo aí para pelo menos 2 meses. Se eu fosse abordar só problema, 2 meses. Nesses 2 meses, depois de 60 dias, eu poderia voltar lá para os primeiros conteúdos e começar a trazer eles de novo. Eu vou trazer todos? Não. Eu vou começar a trazer o quê? Os que performaram melhor. Eu vou repetir os que performaram melhor. Só que aqui eu falei só de problema, certo? Vamos olhar lá para a questão de vontades, desejos do teu público. Você não precisa escolher 10, você escolhe 5 vontades que o teu público vai conseguir conquistar a partir daquilo que você vende. E para cada uma dessas 5 vontades, você faz o mesmo exercício. Você seleciona 2, né? Para cada uma, 2 pequenas situações positivas da rotina do teu cliente quando ele contratar o teu serviço. Eu tenho 25 problemas, eu já tenho 10 vontades para trabalhar. São 35 assuntos. 35 assuntos. Aí eu vou lá e eu escolho mais 5 sentimentos positivos. Autoestima, felicidade, segurança, empolgação, seja lá o que for, que eu vou proporcionar para o meu realização, que eu vou proporcionar para o meu cliente com o meu serviço. Eu já saio de 35 para 40 assuntos. 40 assuntos. Tá? 40 assuntos diferentes. Aí eu vou planejar as minhas ofertas. Eu preciso ter pelo menos um post de oferta por semana. Toda semana eu preciso repetir a minha oferta. E eu preciso repetir a minha oferta no feed, nos stories. Se eu fizer live, na live também. E eu vou lá e eu encontro 5 caminhos diferentes de fazer a oferta do meu produto. 5 caminhos diferentes. Eu já saio de 40 para 45 materiais. E eu ainda tenho o quê? Eu ainda tenho as dúvidas técnicas sobre aquilo que eu faço. O que é, como funciona, como faz, quando utiliza. Se você listar as dúvidas técnicas que as pessoas têm a respeito daquilo que você faz, você tem aí pelo menos umas 10 dúvidas por baixo. Umas 10 ou mais dúvidas. E eu fiz um aulão lá no YouTube, na segunda-feira passada, explicando como você consegue fazer isso em 10 minutinhos usando o ChatGPT. E além de problemas, dúvidas, vontades, eu ainda expliquei como que vocês conseguem mapear
quais são as crenças que as pessoas têm, quais são os mitos que as pessoas têm a respeito da área de vocês. Então você tem um arsenal de informações gigantesco para trabalhar, que te permite o quê? Te permite repetir a forma como você trabalha, repetir os assuntos que você deve abordar, repetir aquilo que você defende com várias chamadas e perspectivas diferentes. E se depois de rodar por 2 meses os meus conteúdos, 3 meses os meus conteúdos, abordando sempre assuntos novos, sem repetir nenhum, o que eu tenho na mão? Eu tenho uma estratificação dos assuntos que melhor funcionam para mim e para o meu mercado. Quando eu tenho essa estratificação do que funciona melhor no momento de atrair clientes, o que funciona melhor na hora de conquistar confiança, o que funciona melhor na hora de fazer oferta, o que acontece? Quem chuta? O que acontece? Quando eu tenho isso mapeado, os meus resultados começam a escalar muito mais facilmente. Porque eu vou direto naquilo que eu sei que bate com o meu cliente, naquilo que eu sei que funciona para ele, naquela forma de apresentar a oferta que eu sei que funciona melhor, naquela situação, problema que eu sei que vai atrair mais novos seguidores, aquele assunto que vai levar mais gente para a aula. Então, é importante que a gente faça o trabalho completo sempre. Definição de público, entendimento do PDV do cliente, aplicação desses materiais da maneira correta, com as técnicas certas, de maneira intencional, sabendo que eu tô falando disso para atrair, para conquistar confiança ou para vender. E que eu meça isso constantemente para identificar o que tá funcionando e o que não tá funcionando. E aí eu começo a repetir ainda mais para deixar ainda mais forte, para atrair ainda mais clientes, para vender ainda mais aquilo que eu percebi que funciona. Conseguem entender? Conseguiram entender os caminhos possíveis de repetição e as formas possíveis de repetição? Me contem aqui. Além da doutora Carla, ninguém mais vai perguntar exemplo da sua área? A Lilica perguntou o que é ozonioterapia. Eu também não sei, eu sei que ele é um procedimento que ele serve para várias coisas. A minha mãe, por exemplo, operou a coluna e ela estava fazendo um tratamento com ozonioterapia. Depois que ela fez a cirurgia, ela estava fazendo tratamento com ozonioterapia. Quando eu fui fazer o meu Botox, tem um Botoxzinho aqui, lá na clínica que eu fui fazer o Botox, eles estavam divulgando um tratamento para eliminar gorduras com ozônio. Então, eu acho que tem várias aplicações, mas assim, tudo depende de como o profissional utiliza, eu não sei ao certo. Tá vendo, ó, doutora Carla? Aí tem uma grande oportunidade de esclarecer o que é a ozonioterapia. E isso, gente, né, por exemplo, eu não conheço ozonioterapia. Da mesma forma que muitas vezes vocês não conhecem várias coisas da minha área. Como eu não conheço várias coisas da área de vocês. E quando a gente tá dentro da nossa área, a gente fala, eu não vou ficar repetindo isso. Eu não vou ficar falando tanto sobre isso. Porque a gente acredita que as pessoas conhecem, que as pessoas sabem. Só que as pessoas não conhecem, elas não sabem. Ninguém tá prestando tanta atenção na gente assim o tempo todo. Então, por isso que é muito importante repetir. A doutora Carla colocou. É um gás que serve para matar bactérias, fungos e micoses. E também muito utilizado na estética. Então, aí depende do quê? Onde é que vai pegar? Qual é a linha que a doutora Carla trabalha? Aí, quando a gente entende a linha que a doutora Carla trabalha, a gente vai olhar o quê? Quais são os clientes mais propensos a... E prestem atenção nisso, porque vocês devem fazer esse exercício para a área de vocês também. Quais são os clientes mais propensos a comprar dela? São os clientes que estão passando por quais situações? Ou estão com qual vontade, vamos supor que ela fosse trabalhar na estética, né? Ela poderia falar com as pessoas que querem muito emagrecer, que têm muita dificuldade de emagrecer. Ou que tem, eu não sei se isso ajuda a emagrecer mais rápido, mas ou que tem pressa de emagrecer.
Ela vai falar dessas situações e vai apresentar a ozonioterapia como o melhor caminho. E vai convidar as pessoas para acompanharem ela. Lá no perfil dela, ela vai explicar por que a ozonioterapia funciona. Ela vai apresentar cases que comprovem que funciona. Ela vai comparar a ozonioterapia com outros procedimentos, destacando as vantagens, destacando por que aquilo é melhor. E ela vai chamar as pessoas para agendar uma consulta de avaliação, para identificar se é para o caso dela ou não, ou para agendar uma consulta diretamente. E esse é o processo que a gente tem que fazer o tempo todo dentro do nosso negócio. Eu preciso falar das situações para atrair as pessoas, eu preciso explicar aquilo que eu faço, mostrando as vantagens em relação a outros procedimentos similares que fazem a mesma promessa que a minha e fazer ofertas. E isso eu tenho que repetir o tempo todo. Eu tenho que ficar dentro desse quadrado. E aí a doutora Carla falou, né, por exemplo, serve para matar bactérias, fungos e micoses. Ela pode, por exemplo, falar sobre bactérias, né, situações lá onde tem bactérias que a ozonioterapia vai tratar. Mas ela percebe que se ela aborda pelo lado da micose, né, de pessoas que têm micose e sentem esse problema, não conseguem resolver, não conseguem tratar, ela atrai muito mais interessados. O que ela vai fazer? Ela vai botar 80% dos assuntos dela dentro dessa área. Vamos supor que a doutora Carla está em dúvida se ela vai falar da questão da estética ou da questão da saúde. O que ela pode fazer? Ela pode fazer um teste para um teste para o outro. E entender aquilo que está atraindo mais clientes. E aí começar a focar mais naquela área. E apresentar a alternativa, apresentar a ozonioterapia como um caminho. Então, sempre que a gente fala de topo, de topo, conteúdo que é o conteúdo para atrair clientes, o nosso grande problema é falar da técnica e não da situação. E aí eu preciso entender qual situação atrai mais e repeti-las mais vezes. A Bruna perguntou, a aula do ChatGPT não está mais disponível, né? Bruna, não. Assim, as aulas de segunda-feira, elas ficam disponíveis só por 24 horas. E essa aula do ChatGPT, essa última que eu fiz para identificar todo esse dossiê do cliente, eu nem deveria ter feito ela de graça, de tão boa que ela é. As aulas ficam disponíveis só por 24 horas, então elas saem do ar na terça-feira, final do dia. Quem participa ao vivo comigo tem aí a oportunidade de poder tirar as suas dúvidas, né? Então lá na aula de segunda eu trago slide, trago passo a passo. E agora as aulas ficam disponíveis só para quem faz parte da comunidade Marketing Pro. Então todas as aulas que eu já fiz até hoje, inclusive essa do ChatGPT, uma aula super detalhada de como repetir conteúdo, mais aula lá dos tipos de posts e mais 128 aulas de como fazer stories, estratégias, definir teu posicionamento, tudo isso tá dentro da comunidade Marketing Pro. E junto com as aulas lá dentro da comunidade, vocês ainda têm 2 mentorias por mês no Zoom para tirar dúvidas. Por exemplo, Elis, tô com dúvida se eu vou para essa estratégia ou para aquela. Meu objetivo agora é esse, qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Lá dentro também você pode, criei esses materiais, estão corretos? É isso aqui mesmo? Eu corrijo os posts de vocês. Para que vocês, qual é o objetivo da comunidade? É que vocês façam aquilo que vocês precisam fazer, então que vocês não fiquem fazendo ações mirabolantes, mas que vocês foquem o tempo e a energia de vocês naquilo que dá resultado de fato, de acordo com o teu mercado, de acordo com o momento que você está no marketing e de acordo com o teu perfil. Então, todo mundo que entra na comunidade recebe uma orientação do que deve fazer, tá? Recebe uma orientação do que deve fazer e recebe o acompanhamento diário para garantir que vocês estão fazendo da maneira correta. A comunidade tá com as inscrições abertas, eu decidi deixar a comunidade aberta até o final do ano.
ainda com um cupom de R$500 de desconto. Então, assim, por R$ 99,00 por mês, R$ 99,70 por mês, você tem não só conteúdo, porque não é um curso, mas você tem o mais importante, orientação do que fazer e garantia de que você está executando da maneira correta. Então, assim, é R$ 99,00 para ter uma assessoria de marketing olhando efetivamente para o teu negócio. Vocês têm, óbvio, né, que fazer a parte de vocês. Eu tô lá disponível para responder, para dar orientação, dou mentoria, respondo as dúvidas lá dentro da comunidade mesmo, mas vocês precisam fazer as ações de vocês. Então, quem tem interesse em entrar na comunidade, o link tá na bio aqui do meu perfil para vocês conferirem os detalhes, ou pode me chamar no direct também, que eu tiro as dúvidas de vocês. É um convite para quem realmente tá aí cansado de ficar tentando fazer 1001 coisas, ou, né, tá, tipo, tô aqui gastando tempo, gastando energia, fazendo os materiais e não tô tendo resultado. Então, o convite na comunidade é para que você conte com essa orientação para começar a fazer as coisas da maneira correta. Não só repetir os conteúdos certos, repetir da maneira certa, mas também definir os conteúdos da maneira certa. Tu assistiu a aula, ela foi muito boa, muito boa. Bora pra comunidade, Bruna, que lá dá pra assistir ela de novo. Inclusive lá na comunidade eu botei também um documento já com as perguntas. Vocês só vão copiar as perguntas e colocar lá no chat GPT, mudando só a área de vocês, e já sai ali todo o dossiê completinho. A doutora Carla colocou, a grande dificuldade é geralmente essa demanda de indicações para trabalhar. A grande questão, Carla, é que precisa realmente, na ozonioterapia, é fazer com que as pessoas entendam que ela é a solução, ou é a melhor solução, porque é isso que você defende, a melhor solução para aquele momento que ela está passando, para aquela questão que ela quer resolver. E a gente faz isso mapeando o PDV do cliente e criando esses posts que são posts de atração. Que é a partir do momento que o cliente diz, caraca, parece que está falando comigo. E daí você vai ali e apresenta o que você faz como caminho ideal. Eu costumo falar assim, o exemplo mais clássico, né? Eu trabalho com marketing digital. Eu posso fazer um post falando assim, como aumentar o seu faturamento? O que eu vou defender? Invista em marketing digital. Tu quer vender mais? Marketing digital é o caminho e eu vou defender. Quem trabalha com mapeamento de processo, né, vai dizer assim, você quer aumentar o teu faturamento? O que ele vai defender? Ele vai defender que o melhor caminho para aumentar o teu faturamento é você ter um processo muito redondinho, muito mapeado, com a identificação dos gargalos, com a identificação das oportunidades de melhoria. Então, existem várias alternativas para resolver o mesmo problema que você resolve com o ozônio. Várias alternativas. Só que você vai defender que o ozônio é a melhor alternativa. Assim como existem várias alternativas para aumentar o faturamento. Quem trabalha com desenvolvimento de equipes vai falar o quê? Invista no desenvolvimento da sua equipe. Né? Então, cada um vai, não. Vocês precisam defender aquilo que vocês fazem como caminho ideal. Só que a gente precisa fazer isso dentro de uma coerência. Bruna, sim. O PDV, inclusive ontem à noite eu estava revisando 2 PDVs e mais o portfólio de uma cliente. Lá vocês têm a aula para definição do PDV e depois eu reviso o PDV de vocês, né? Como vocês têm espaço para publicar todos os materiais, tu assiste a aula, faz a definição do PDV, eu analiso, te dou indicação, isso aqui tá ok, isso aqui não tá, vamos ajustar para cá, te questiono de algumas coisas até para te ajudar a entender. E eu faço isso de 2 formas, tá? 3 formas, na verdade. Forma número 1, tu coloca o documento lá dentro da comunidade, eu analiso. Vamos supor que você nem começou a fazer, tu tá com algumas dúvidas sobre o PDV, se vai para um lado A ou para um lado B. Tem as mentorias quinzenais, então nas mentorias quinzenais, todo mundo tem espaço de fala, porque a comunidade ela é em grupo, é um processo de mentoria em grupo, mas as orientações elas são sempre individuais, então tu vai chegar lá e vai dizer, olha,
Elis, montei meu PDV aqui e pensei em tal público por isso e aquilo. Mas tem esse outro público aqui que eu tenho dúvida em tal ponto. Então a gente conversa ali, eu te trago algumas perspectivas para tu avaliar, te faço algumas perguntas para eu te ajudar a definir isso também. Além da contribuição várias vezes dos colegas. E vamos supor que a mentoria é numa segunda-feira que tu não pode estar presente. Você vai lá, preenche um formulário, coloca a tua dúvida, depois eu gravo um vídeo especificamente para ti, respondendo a tua dúvida, colocando as orientações, colocando o questionamento, dando indicação do próximo passo, da próxima aula. Então, é um acompanhamento realmente bem completo, para ir guiando vocês nessa construção e nessa execução. Então, fiz lá os posts, agora chegou a hora de avaliar. Poxa, Elis, olha, esse aqui não foi bem. Você traz a análise também, eu te ajudo a fazer para que... Por quê? O início, quando a gente está começando, olhar para o material e entender se ele está bom ou não, ou o que pode ter dado errado, ou o que eu posso refinar aqui, é mais desafiador. E aí eu faço esse trabalho em conjunto com vocês, para que vocês vão entendendo melhor. Ah, ok, quando eu fizer um post de atração, eu tenho que cuidar disso. Poxa, esse post aqui funcionou muito bem. Vou fazer mais vezes nessa linha. Olha, esse assunto aqui já funcionou bem. Agora nesse formato não foi. A gente vai identificando as nuances que precisam de melhoria. Jânia, PDV é o mapeamento dos problemas e das vontades que o cliente tem em relação àquilo que a gente vende e o mapeamento das dúvidas que os clientes têm em relação àquilo que a gente faz. A gente mapeia o PDV para ter uma definição mais clara de quem é o público que a gente quer atender e para a gente ter a base dos conteúdos que a gente vai trabalhar dentro das nossas redes para atrair os clientes e para vender mais. Então, o PDV é o primeiro passo, né? É o primeiro item que a gente precisa elaborar. Por quê? Toda a nossa comunicação tem que sair de estar centrada naquilo que eu vendo e estar centrada no cliente. Os materiais, as ações que funcionam estão centradas no cliente. E se eu não entendo o meu cliente, se eu não entendo onde o meu serviço, onde o meu produto se encaixa na vida do meu cliente, a minha dificuldade de vender é muito grande, é muito maior. Seja para eu construir um material de atração, seja para eu construir uma oferta, seja até mesmo para eu fazer os impulsionamentos. Então, o PDV é isso, é mapear os problemas e as vontades, problemas que a gente ajuda a resolver, vontades que a gente ajuda a conquistar e dúvidas que o cliente tem em relação àquilo que a gente vende. Certo? Isso é PDV. Entendeu, Bruna? Legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, só reforçando, tá? Repetição é fundamental. E repitam sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz, tá? Se vocês não repetirem assuntos, não repetirem conteúdos, não repetirem ofertas, não repetirem a explicação e a apresentação dos serviços de vocês, vocês vão perder grandes oportunidades. E tomem esses cuidados, né? Montem o PDV primeiro para sair repetindo aquilo que é importante. Ajam de maneira intencional, criando posts para as 3 etapas, para que vocês consigam identificar o que funciona melhor e continuar repetindo o que funciona melhor, certo? E tenham aí as possibilidades, né, os modelos de posts para fazer essa variação de uma maneira mais inteligente, além de fazer a variação dos formatos. Sendo que ninguém é obrigado a fazer live, ninguém é obrigado a fazer vídeo. Você vai fazer aquilo que vai funcionar melhor para o teu mercado e que você consegue fazer melhor hoje. Porque, de fato, tá? Não é fazer uma live que vai te ajudar a vender. O que vai te ajudar a vender é você ter ações para conquistar a confiança do teu público, que não obrigatoriamente precisa ser uma live como essa. Existem outros caminhos, certo? Fica aqui o convite
Então, para quem entender que é o momento de dar esse passo, contar realmente com um suporte mais profissional para fazer as ações certas, para clicar no link da bio, conhecer a comunidade de Marketing Pro ou me chamar no direct para conversar sobre, e também um convite para vocês estarem toda segunda-feira nas aulas que eu faço lá no YouTube. Toda segunda tem aulão, e é aulão mesmo, com conteúdo mesmo, com passo a passo mesmo, até porque são as aulas que depois vão lá para dentro da comunidade. Então, assim, quem acha que é uma aula de venda, que a Elisa vai ficar lá cheio de gatilho para eu comprar. Não, eu vou fazer oferta. Eu vou fazer o convite para quem quiser realmente destravar suas vendas, parar de ficar perdendo tempo com coisas que não funcionam. Vou sempre fazer o convite para entrar na comunidade. Sempre vou fazer. Mas vocês podem ter certeza, seja na aula de segunda ou seja na live, vocês sempre vão ter muito conteúdo útil, tá? Porque a minha forma de vender não é usando gatilho mental, né? De escassez, ou disso, ou daquilo. Mas a minha forma de vender é mostrar que existem pontos que precisam ser cuidados, precisam ser ajustados, precisam ser pensados estrategicamente para que vocês alcancem os resultados que vocês querem no digital, tá? Então, beijo, ótima semaninha. Segunda-feira a gente se encontra lá nos aulões e quarta-feira que vem eu tô aqui de novo. E se alguém... mais um aviso. Se alguém tiver alguma sugestão de aula, né? Tipo, cara, eu queria muito que tivesse uma aula sobre tal assunto. Coloque lá na caixinha dos stories. Tem uma caixinha aberta para isso, então coloquem as sugestões de vocês lá dentro. Certo, minha gente? São boas, né, Lilica? Minhas aulas, modéstia à parte, nem sou muito modesta, mentira, sou bem modesta, mas as aulas são muito boas, são feitas assim com muito amor, muito carinho, para que vocês consigam de fato aplicar tudo que eu explico lá dentro, tá bom? Beijo, ótima semaninha, tchau!